A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar início ao episódio de número 5 do Salmo 119. Se você está chegando aqui hoje, saiba que neste canal, todos os dias nós meditamos um pouco na palavra do Senhor. Seja um capítulo, como nós estávamos fazendo até aqui, ou agora que nós nos deparamos com esse gigante, que é o Salmo 119, nós estamos meditando a cada 16 versículos, então todos os dias nós meditamos em 2 letras do alfabeto hebraico. E por que estou dizendo que estamos seguindo o alfabeto hebraico? Porque o Salmo 119, que é a palavra de Deus, também é uma obra de arte da escrita. O salmista que compôs esse salmo, ele dividiu esse salmo em um formato de acróstico. Então, as 22 letras do alfabeto hebraico estão aqui representadas. E a cada 8 versículos, nós podemos contemplar o escritor inspirado por Deus, escrevendo a respeito da beleza da palavra e da necessidade dele de estar firmado nos ensinamentos do Senhor, dessa maneira tão belíssima que é usando o alfabeto como respaldo, como uma pedra angular para a criação, não sei. Enfim, então estamos hoje iniciando a leitura a partir do versículo 65 e nós vamos juntos até o versículo 80. E você vem comigo e vai ser uma bênção. Vamos começar? Começamos então ali com a letra Tet, a partir do versículo 65 e depois Yud, a partir do versículo 73. Vamos começar a leitura, pessoal. Diz assim: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, ou errado, de acordo com a versão que você está lendo. Mas agora obedeço a tua palavra. Para aqui um pouquinho, por favor. Deixa eu te explicar, porque eu não te expliquei a princípio. Se você está chegando aqui hoje, a gente vai lendo a palavra do Senhor e vamos meditando. A intenção é ler, compreender e aplicar, ok? E não correr, a gente não está aqui para bater uma meta, ok? Então vamos lá. Olhando para esses primeiros 3 versículos que nós lemos, primeiro o salmista vai pedir ao Senhor que trate ele, que se diz servo de Deus, com bondade. E como servo de Deus, eu penso que é isso que nós devemos pedir ao Senhor mesmo, que o Senhor, pela misericórdia dele, pela sua bondade, pelo seu querer, que é soberano, nos trate com esta misericórdia, porque de fato, querido, não somos donos de nada, Se o Senhor, na sua misericórdia, não tivesse nos alcançado através de Jesus, o que poderíamos fazer, E o salmista reconhece isso nas palavras dele. E no versículo 66 ele vai pedir o quê? O que de mais importante se pode pedir? Ele vai pedir para que o Senhor o ensine. Então o salmista diz: ensina-me o bom senso, na Nova Versão Internacional, ou ensina-me o bom juízo. O que o salmista está pedindo é: Deus, me dá as tuas direções. Senhor, me ajude a saber discernir a mão direita da esquerda. Senhor, me mostre o que é a verdade da tua palavra. E no versículo 67, ele vai abrir o nosso entendimento para nós conseguirmos compreender por que ele está pedindo isso para Deus. E ele diz assim que antes dele ser castigado, antes dele ser disciplinado, ele andava desviado ou andava errado, como diz a revista atualizada do Almeida. E ele fala: mas agora eu obedeço a tua palavra. E quando eu vi aqui o salmista dizendo que ele foi corrigido, ou castigado, ou disciplinado pelo Senhor, eu me lembrei de Hebreus capítulo 12, verso 11, que diz assim: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E todas as vezes que eu li esse texto de Hebreus, ele trouxe ao meu coração, eu acho que esse entendimento aqui do Salmo. O salmista está dizendo: Senhor, antes eu andava longe da tua verdade, a verdade da tua palavra. Mas agora eu obedeço a tua palavra. Bom, embora existem algumas correntes cristãs que acreditam que o Senhor não disciplina os seus filhos, quando eu leio a palavra do Senhor, eu não consigo fugir disso, O Senhor disciplina aquele quem ama. Então, muitas vezes, nós, agora aplicando para as nossas vidas, como salmista, estamos ali um pouco afastados da verdade do Senhor, estamos afastados daquilo que Deus sabe que é o melhor para nós. Então, sim, muitas vezes o Senhor permite que as consequências das nossas escolhas venham sobre nós e não nos livra, porque esses momentos de vale, esses momentos de luta, esses momentos de dificuldades, eles nos trazem de volta para a palavra do Senhor.
O desejo do Senhor é que a gente fique no meio dessas consequências para sempre? Obviamente que não. O desejo do Senhor é colocar o anel na nossa mão, né? Colocar vestes de honra, devolver as nossas sandálias. Ele está sempre pronto, com os braços abertos para receber o filho que retorna, sempre pronto, né? Ele não está lá com a cara feia, ou com o semblante fechado, ou ele não está pronto para dizer eu te disse, né? Deus não é assim. Ele está sempre pronto para nos receber quando inclinamos nosso coração em arrependimento. Mas precisamos nos arrepender, né? Se estamos longe dos caminhos do Senhor, precisamos fazer, como diz o final do versículo 67, né? Mas agora obedeço a tua palavra. E no versículo 68 ele vai continuar dizendo: tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os seus decretos. Ou seja, aqui o salmista reconheceu que a disciplina do Senhor na vida dele foi bom. Deus é bom. Deus é bom mesmo quando Ele nos corrige. Deus é bom mesmo quando Ele permite que a gente sofra a consequência das nossas atitudes porque escolhemos fazer as coisas erradas longe da vontade dEle. Ele é bom. Se Ele não fosse bom, Ele não nos corrigiria. Corrigir também é um ato de amor. Versículo 68. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado ou passado por aflições, né? Para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. E aqui nós fechamos o primeiro bloco de salmos. Então, desse salmo. Então, o que ele está dizendo aí? Ele vai dizer que algumas pessoas arrogantes ou soberbas, né, se levantaram contra ele. Mas se levantaram de que maneira? Falando mentiras e manchando o nome dele. O salmista está falando de uma daquelas situações em que pessoas se levantam para falar algo sobre você e que sujam a sua reputação. E ele diz que, apesar disso, final do versículo 66, ele obedece os preceitos do Senhor de todo o coração. E embora pareça que uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, as pessoas soberbas mancharam meu nome, mas eu obedeço os teus preceitos. Parece que são dois assuntos diferentes, né? Você poderia pensar, poxa, mas ele devia ir lá limpar o nome dele. Poxa, ele deveria ir lá brigar com essas pessoas e mostrar que elas estão erradas. Não, ele deveria procurar cada uma das pessoas que escutaram aquilo que manchou, né, o nome dele, ele deveria justificar e mandar mensagem e ligar. Não, o que o salmista diz é: estes arrogantes se levantaram e mancharam o meu nome, mas eu obedeço teus preceitos de todo o coração. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu confio no Senhor. O Senhor é aquele que me justifica. Eu não vou me vingar em mim mesmo. Eu não vou ir lá e justificar e ficar tentando limpar o meu nome, porque o Senhor é aquele que vai à minha frente. Você consegue enxergar isso? Eu, quando leio, para mim, meditando nesse salmo, é exatamente isso, né? Aquilo que está agora aplicando para as nossas vidas. Aquilo que é possível, né? Você dizer, olha, não foi isso que eu disse, olha, o que te falaram não é bem a verdade, não. Ok, existe algo que você pode conversar a respeito? Converse, mas estão te difamando, estão colocando isso numa proporção gigantesca, se isso foge do seu domínio, vamos falar dessa maneira, faça como salmista, né? Ore ao Senhor e peça: Pai, desfaça esse entendimento. Senhor, visita cada uma dessas mentes que ouviu esta mentira a meu respeito, porque é mentira. Pai, o Senhor sabe que é mentira o que estão falando contra mim. Pai, o Senhor é aquele que me justifica. Traz à tona a verdade. Pai, eu vou continuar aqui, como o salmista falou. Fala para Deus isso. Eu vou continuar confiando nos teus ensinamentos com todo o meu coração. Olha só, quando o salmista fala no versículo 69, de todo o coração, está dizendo assim: indubitavelmente, nenhuma partinha do meu coração vai ficar com dúvida, com rancor ou com mágoa. E aí a segunda parte: posso ficar aqui amargo? Posso aqui ficar odiando a pessoa? Não, queridos, porque o ódio é o contrário. O ódio é o contrário de tudo aquilo que o Senhor ensina, né? A vingança pertence ao Senhor. Nós temos que confiar nele, e o salmista nos ensina isso. E mais uma vez ele vai dizer: foi bom para mim ter sido castigado. E aí, eu já li com vocês Hebreus, capítulo 12, versículo 11, mas agora eu quero ler o 10, tá bom? Hebreus capítulo 12, verso 10 fala assim: os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Isso está lá em Hebreus 12, 10. Então, aqui o salmista vai falar uma coisa que nós vemos lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, né? A disciplina do Senhor é para o nosso bem.
Quando o Senhor nos disciplina é porque há algo em nós que não está parecendo com Ele. E como Ele quer que nós participemos da sua santidade, Ele corrige os seus filhos. Ele molda o vaso de barro, que somos eu e você. E eu vou dizer como salmista, obrigado, Senhor, por isso. Quantas vezes você chorou diante do Senhor porque você sabia pelo Espírito Santo que você tinha que perdoar alguém? Que o Senhor disse para você, assim como eu te amei, assim como eu te amo, assim como eu te perdoei, eu quero que você perdoe também. E você ia lá e chorava nos pés do Senhor, perdoando aquela pessoa. Não é assim? Isso é a disciplina do Senhor. Isso é eu e você nos dobrando diante daquele que reina e buscando fazer a vontade dele, não a nós. Perdoando, não guardando mágoa, não pagando mal com o mal, né? Usando-se, né? Tomando posse da lei do amor e amando como o Senhor nos amou, né? Muito bem, versículo 73, Yud, vamos até o final agora. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus caminhos. E aqui o versículo 73 começa na mesma tônica da porção anterior, né? O salmista pedindo para ensinar. Versículo 66, ensina-me. Versículo 68, ensina-me. E aqui, né, ele vai pedir novamente, Senhor, dá-me entendimento. Versículo 74. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança. O salmista está dizendo, aqueles que temem ao Senhor vão olhar para mim e vão pensar, estou feliz por ele depositou a confiança no Senhor. Não vão falar assim, estou feliz com ele porque ele foi lá e aqueles que estavam mentindo a respeito dele, ele foi lá com os exércitos, né? Pagou o mal com o mal, se vingou, né? Matou todas as famílias. Não. Aqueles que temem ao Senhor vão se alegrar. Por qual motivo? Porque o salmista depositou a esperança dele no Senhor. Pessoas que é de Deus vão olhar para você e quando você estiver no momento de luta, ou passando pela luta, ou já passou pela luta, elas vão te apontar para o Senhor. Elas vão orar por você, elas vão orar com você, elas vão guardar os segredos, elas serão bênção, elas serão ombro a ombro com você. Agora, as pessoas que diante de situações de luta te espizinham, ou te abandonam, ou te dão as costas, essas pessoas, elas não são pessoas que devem estar dentro do seu círculo mais próximo, dentro da tua casa, compartilhando seus sentimentos, porque os propósitos delas não são os mesmos que os teus. E nos momentos das lutas é que a gente vê. Eu recebi um vídeo na semana passada, eu acho que foi semana passada, mas eu já tinha visto esse vídeo antes. E esse vídeo falava a respeito dos 3 tipos de amigo. Então, um era folha, o outro era galhos e o outro eram raízes. E ele vai dizer alguma coisa do tipo, aqueles amigos que são folhas no primeiro vento, esses amigos vão embora. Os que são galhos, eles resistem um pouco mais, mas quando as coisas pesam, né, se quebram como os galhos que não são firmes. E existem os amigos que são raízes, que são aqueles amigos que você não vê, né? São raízes, mas eles estão ali firmes. Você pode não falar com ele todos os dias, mas quando acontece uma situação, é lá que você encontra a oração, a palavra, o ânimo, a correção e tudo mais que um verdadeiro amigo precisa prover. Porque como eu disse no podcast anterior ou no outro, o amigo de Deus, o amigo verdadeiro, não é o que dá tapinha nas nossas costas, não é o que fala amém para tudo. É a pessoa que fala, para, você está errado. Isso que você está falando não é de Deus. Não vai por esse caminho, vai dar ruim para você. Porque a Bíblia diz assim, não é porque é a opinião da pessoa. Mas voltando para terminar. Versículo 75. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Mais uma vez, né, querido? A correção foi para abençoar. Versículo 76. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcança-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, ou volte-se para mim aqueles que te temem, como diz a revista atualizada, né? Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. 2 coisas aqui. O versículo 77, ele respalda aquilo que eu tinha falado antes, né? Venham apoiar-me, ou voltem-se para mim aqueles que te temem, aqueles que entendem os seus estatutos. Aqui o salmista estava tendo a sua reputação manchada. Aqui ele estava confiando no Senhor. Aqui ele estava enfrentando os arrogantes que não se dobravam ao Senhor e que faziam maldades. Sujar a reputação de uma pessoa é uma coisa ruim, né? Você falar mal de uma pessoa, não na cara dela, e espalhar mentiras, enfim. E aqui, enquanto ele
pede a Deus que o ajude, aqui ele pede: Senhor, venham apoiar-me aqueles que te temem. Ou seja, aqueles que temem ao Senhor são os raízes. Podem não ser folhas, porque não estão sempre à mostra, podem não ser galhos, porque também não estão sempre ali balançando as folhas, mas são aqueles que, no momento em que você precisar de algo de Deus, eles vão estar presentes e eles vão permanecer com você, não só no churrasco, mas também no dia de carregar móveis. Porque participar de churrasco todo mundo quer, né? Participar de jantar todo mundo quer, mas estar ali no momento da necessidade, é aí que você vê os verdadeiros. É aí que você vê os verdadeiros. Então, claro que quando eu falo de carregar móveis, pode ser no sentido literal, mas eu estou falando no sentido de força, né? Uma coisa é estar na parte boa, na festa. Outra coisa é estar na doença, outra coisa é estar no momento da luta, no momento que você precisa de oração. Não necessariamente móveis físicos, né? Me veio esse exemplo porque recentemente eu passei por uma mudança e alguns irmãos muito queridos nos ajudaram, né? Então eu louvo a Deus por essas pessoas, porque vieram no momento certo. E por último, né, o salmista vai pedir: seja o meu coração íntegro. E é aqui que eu paro, meus queridos. Eu acho que eu finalizo, não só porque é o último versículo mesmo, mas eu acho que essa é a última meditação. O salmista estava pedindo que Deus o ajudasse, né? Que o coração dele fosse íntegro. Ele declara: seja o meu coração íntegro, ou seja, que todo o coração dele, nem uma porçãozinha das emoções dele ficassem cheias de qualquer coisa que não era de Deus. Nem no sentimento de ódio dos arrogantes, nem no sentimento de vingança, nem no sentimento de justiça própria, mas que ele pudesse continuar amando os decretos do Senhor, amando a palavra do Senhor, confiando neles e caminhando segundo a vontade de Deus, que é exatamente o que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, que você receba dessa palavra nesse dia. E se esse salmo se aplica para você porque de alguma maneira você tem sido perseguido por pessoas, de alguma maneira você tem precisado que pessoas que amam a Deus se voltem e te ajudem, né, em oração, se você de alguma maneira tem passado por situações de humilhação mesmo, de ser, vamos dizer assim, difamado, né, por pessoas que falam mal de você pelas costas e te ferem, que em nome de Jesus você receba daqui, né, da palavra do Senhor, desse podcast, o ensino do salmista, né, que você vai continuar confiando em Deus e depositando nele a sua fé e a sua esperança na palavra do Senhor, e você vai continuar ali focado nos mandamentos e decretos, e você não vai fazer as coisas segundo a tua força. Você vai perdoar, você vai ser disciplinado pelo Senhor naquilo que precisa ser disciplinado, você vai buscar a presença de Deus para se deixar moer por aquilo que está dentro de você que não agrada o Senhor, como a ira, como o ressentimento, como o ódio, como a mágoa. Você vai ser curado por Deus, porque é isso que Ele faz, e aí você vai recomeçar, usando as armas dele, não as suas. Que Deus abençoe muito você nesse dia e te ajude, e me ajude também a vivermos aquilo que o salmista nos ensinou hoje. E até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus.